Olá pessoal, Newton Paraca, Aquaim. Hoje nós vamos responder a algumas perguntas da comunidade Aqua com relação ao uso do probiótico na produção de peixes. A primeira pergunta foi do Matheus, né, um produtor de tambaqui em tanque escavado, onde ele fez a seguinte pergunta: qual a diferença do prebiótico e o probiótico? É uma boa pergunta, né? Existe hoje uma grande dúvida do setor. No campo é muito comum o produtor confundir prebiótico com probiótico, com pós-biótico, inclusive até com antibiótico, tá? Então aqui hoje a gente vai estar respondendo essa pergunta do Matheus, mas antes o que é importante dizer que o probiótico em si, na piscicultura ou na aquicultura, ela é utilizada uma ação via nutricional e outra via aplicação no ambiente, onde na aplicação na nutrição animal, via alimentação, é suplementada com bactérias benéficas e que vai para o trato intestinal, melhorando aí a sua flora intestinal. Já o uso do probiótico no ambiente, ele tem esse mesmo princípio, onde ele compete com as bactérias patogênicas do ambiente e melhorando essa estrutura. E principalmente ele tem uma ação de consumir o nitrogênio, né, que é o composto da amônia e nitrito, e com isso equilibrando mais esse ambiente, evitando picos, né, altos desses produtos como amônia e nitrito, que é prejudicial à produção. Mas vamos lá, a pergunta do Matheus, né, que ele perguntou qual a diferença do prebiótico e o probiótico. Vamos lá então. O prebiótico, Matheus, são produtos que fazem parte dos ingredientes numa dieta e que beneficiam as bactérias probióticas, ou seja, são produtos que ajudam as bactérias benéficas, né? Como substratos, na forma de fibras e estrutura, onde beneficia as bactérias patogênicas, as benéficas, tá? E prejudicam as patogênicas. Produzem substâncias que melhoram o ambiente da flora intestinal. Um exemplo é o ácido, né? Que acidifica o ambiente e o que ajuda as bactérias benéficas e prejudica as bactérias patogênicas. Um exemplo comum hoje, que é muito utilizado na nutrição via ração, é o MOS, que é o Mananoligossacarídeos, que é um derivado da levedura, onde ele tem a função de fixar, né? Ele possui fímbrias, e na flora ele se fixa as bactérias patogênicas e acaba retirando essas bactérias do meio, né? Favorecendo o que? Um benefício para as bactérias boas, onde vai ter mais espaço para elas fazer o trabalho e se posicionarem na flora intestinal. Os probióticos são as bactérias propriamente vivas, são culturas vivas, onde ela tem ação benéfica tanto na flora intestinal quanto no ambiente aquático. Tá? Aqui um exemplo, né, onde numa microscopia eletrônica de grande aumento, onde é a presença de fibras e as bactérias se beneficiando dessa estrutura. Então o que a gente entende? Que a bactéria ela é beneficiada pelas essas estruturas que são chamadas de pré-bióticos. Então essa combinação pró e pré-biótico é uma combinação perfeita para ajudar a melhorar a saúde do animal. E a outra pergunta que o Matheus fez, de quando usar? Muitos utilizam de forma tratamento, eles vêm acompanhando o nível de amônia e nitrito, quando começa a subir, eles aplicam esse produto. Nós indicamos a campo o uso de forma preventiva, né? Ou seja, uma aplicação preventiva constante, né? Uma vez por semana, algumas propriedades chegam a usar de 2 até 3 vezes, de acordo com a densidade, o input de nutrição ali, ou seja, quanto mais ação, mais necessidade tem de aplicar, porque essas bactérias no meio ambiente, eles degradam o nitrogênio, que é o princípio da amônia e nitrito. Então acaba equilibrando esse ambiente, evitando esses picos de amônia e nitrito. E na nutrição, né, ele funciona de que forma? A flora intestinal possui bactérias benéficas, porém muitas vezes é adicionado um extra para favorecer essa flora intestinal e dando uma melhor
digestibilidade e melhor resultado na produção e também melhorando a saúde do animal. Pessoal, espero que tenha atendido, né, essa pergunta e ficamos à disposição. Até a próxima, aquele abraço.